O Congresso promulgou no último dia 2 de abril a proposta de emenda constitucional das domésticas. A PEC ampliou os direitos já conquistados pela classe. Para marcar os 80 anos da OAB Ceará, a Assembleia Legislativa do Estado realizou uma sessão solene. O Ministério Público do Estado do Ceará realizou uma série de atividades contra a proposta de emenda constitucional 37, que retira os poderes de investigação do Ministério Público e de outras instituições. Ética profissional foi o tema da palestra proferida no dia 15 de abril pelo presidente da OAB Ceará, Valdetar Andrade Monteiro, no Conselho Regional de Engenharia, o CREA Ceará. Confira também as vantagens do programa que vai modernizar a sua advocacia, o PROMAD. Tem também as dicas do OAB Prev Ceará, onde você define quanto quer contribuir por mês. Já no quadro OAB em Foto, você confere imagens de eventos da ordem na capital e no interior do estado. O programa traz ainda dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. A partir de agora você vai ficar informado sobre tudo que é destaque no Judiciário Brasileiro e na Ordem dos Advogados do Brasil, no programa OAB na TV Mundo Jurídico, que está começando. O Congresso promulgou no último dia 2 de abril a proposta de emenda constitucional das domésticas. A PEC ampliou os direitos já conquistados pela classe, incluindo uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, com limite de 8 horas diárias, e o pagamento de hora extra correspondente a no mínimo 20% do valor da hora trabalhada, de acordo com a CLT. Socorro Carneiro é natural de Itapipoca e trabalha como empregada doméstica desde a juventude. Apesar do longo tempo de serviço, ela só teve a carteira assinada no ano passado. Para ela, as novas medidas representam uma maior valorização do trabalho das empregadas domésticas. Acho bom, né? Trabalhar de carteira assinada, tive meus direitos aqui, né? Quando eu cheguei aqui, que meus cantos eu não tinha, né? E eu acho muito bom. Foi um lugar bom que eu encontrei. Tenho tudo aqui, né? Posso dizer, né? Todo mundo aqui gosta de mim, me recebe muito bem, minhas filhas também, né? Eu acho muito bom, não tenho que dizer aqui não. Segundo o Ministério do Trabalho, as normas pendentes na proposta devem ser definidas em até 3 meses. Ainda precisam ser regulamentados o auxílio creche e pré-escola, o recolhimento do FGTS, a proteção contra demissões arbitrárias, a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, salário família, seguro-desemprego e seguro contra acidentes de trabalho. A aprovação da PEC das domésticas tem fomentado um intenso debate na sociedade brasileira. Dada a recente aprovação da lei, muitas dúvidas ainda persistem nas cabeças de empregadores e trabalhadores. Elas são pessoas que trabalham muito, é um trabalho difícil, árduo, trabalho de incomodo qualquer, que merece todo o nosso respeito, a nossa consideração, nosso reconhecimento, né? E dar a ela o que é de direito, que está na lei. Agora, é difícil encontrar profissionais bons realmente no mercado. Eu acho que nem todas as patroas vão fazer como a minha faz, porque elas não fazem mesmo. Eu digo assim, que algumas vão ter que perder o emprego, ou então vão sujeitar o que a patroa fizer, né? Eu penso assim. Para facilitar a adaptação à nova lei, advogados sugerem a elaboração de contratos de trabalho para evitar possíveis litígios. A PEC das domésticas vem se somar a uma série de conquistas já obtidas pela classe, tais como aposentadoria, férias, folga semanal, 13º salário, licença à gestante de 120 dias e licença paternidade. A OAB Ceará criou no início de abril a Comissão de Combate às Drogas, que atuará em conjunto com a Assessoria Especial de Políticas Públicas sobre Drogas do Governo do Estado, liderada pela ex-procuradora-geral do Estado, Socorro França. E para falar sobre o tema, nós recebemos agora em nosso estúdio a presidente desta comissão, doutora Rossana Brasil. Doutora Rossana, é um prazer tê-la aqui conosco hoje. É um prazer e muito obrigada pelo convite, Bé. Inicialmente, eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos telespectadores como surgiu de criar uma comissão dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Ceará, para combater o uso de drogas. Bom, no ano 2010, eu fiz um projeto para a OAB chamado Caravana a Favor da Vida. E com esse projeto eu levei algumas pessoas para falar sobre droga, que era um tema ainda meio camuflado no nosso meio jurídico.
Então, teve seminários, palestras, e aquilo ficou sempre na minha cabeça, né? Por que a gente não cria uma comissão de políticas públicas sobre drogas? Isso foi em 2010. Então, eu comecei a conversar com o Valdetário e com o vice-presidente Ricardo Barcelar, que é muito sensível ao tema e que me deu muito apoio para criar essa comissão. E que, de repente, ele me abriu as portas, né? Eu disse, vamos formar uma comissão de políticas públicas sobre droga na OAB. Na OAB Ceará, porque é a segunda do Brasil, a primeira em Pernambuco, que tem esse tipo de comissão. A de Pernambuco leva um nome que eu acho um pouco até negativo, que é combate. Essa coisa combate já está muito fora do contexto, porque se nós vamos falar de políticas públicas, nós temos que falar sobre políticas públicas, né? Então, o presidente Valdetário, como o Ricardo Barcelar, deram esse apoio e a comissão foi criada com pessoas extremamente interessadas na causa, como a Ana Cláudia Maia Alencar, o Alexandre, Roberto Lazari e a Mônica Vasconcelos, que é uma missionária que já trabalha com a drogadição há mais de 7 anos. E a nossa comissão ela está aí para atuar, para fazer acontecer. Doutora Rossana, na prática, de que forma a comissão pretende desenvolver o seu trabalho? Através de palestras, de seminários, de blitz educativas e principalmente através da prevenção. Envolvendo toda a sociedade? Envolvendo, logicamente, toda a sociedade, porque sem o apoio da OAB é muito difícil esse envolvimento dentro da sociedade, né? Então, através da prevenção nas escolas, através da prevenção no trânsito também, porque nós temos já a droga lícita, que é o álcool, que é a pior de todas, eu acho. Mas o crack, ele já está tomando todas as classes sociais, né? A senhora acredita que o álcool, que, como a senhora bem citou, é uma droga lícita, ela é a porta de entrada para o uso de demais drogas? Outras Com drogas? certeza, absoluta. O álcool é a porta principal de todas as drogas, principalmente da maconha e também da cocaína. Só que a cocaína, ela hoje já virou, vou até usar um termo um pouco infantil, chulo, né? Ela já virou besteira, porque é o crack. O crack, ele está envolvido em todas as camadas sociais. Ele não existe mais nível social para o crack. Eu não sei se você sabe, nós estamos no primeiro lugar do mundo no crack, de uso do crack. E ele não está mais concentrado nas grandes metrópoles, já chegou também no interior do estado? Ele já chegou no interior do interior. Eu sou coordenadora de políticas públicas do município de São Gonçalo também. Faço parte da equipe do prefeito Cláudio Pinho, que tem uma sensibilidade também muito grande em relação à droga. E dentro do município de São Gonçalo, como ali perto, Pecém e o resto dos municípios, o crack está empestado. Na sua opinião, quais são as principais causas e consequências deste uso abusivo das drogas? O medo, a falta de diálogo dos pais. Os pais têm medo de falar sobre droga para os filhos. Isso é uma coisa muito importante. Os pais devem diariamente falar, devem diariamente saber com quem seus filhos andam, devem diariamente procurar mostrar que o álcool é uma porta para as drogas. Os pais não devem ter medo de falar do tema droga, porque droga ela está presente no dia a dia. Está presente na nossa casa, quando os maridos chegam e vão tomar aquela tal cervejinha, né? Às vezes o pai até chama o filho para tomar uma. Até os pais chamam para tomar uma, né? E nesse tomar uma, logicamente, inocentemente, em termos de brincadeira, o filho começa, porque ele já tem aquela predisposição à drogadição, ele começa devagarinho com a droga. Quais medidas a senhora acha que seriam mais efetivas no que diz respeito ao combate ao uso do crack, principalmente? A prevenção. A prevenção e o apoio da família e uma espiritualidade. Sem a espiritualidade, é muito difícil a gente caminhar em direção à droga, ao crack, por exemplo. Porque a droga, ela é uma doença. As pessoas têm que saberem que ela é uma doença incurável. Não existe cura para a droga. Ela é uma doença incurável, progressiva e fatal. E ela leva ao ser humano a sarjeta. Por isso que você vê no dia a dia tantas pessoas no meio da rua feitos zumbis, maltrapilhos. Por quê? Porque o crack leva a isso. Então, ela é uma doença incurável. Se você me perguntar, doutora, ela tem cura? Não, mas ela tem solução.
Ela tem jeito, sim. Ela tem se a família, se o dependente químico tiver o apoio da família, se a família procurar os grupos de autoajudas que existem em Fortaleza, aí sim, existe uma solução. Não vou lhe dizer que você vai curar seu filho. Entendeu? Isso daí, eu estaria mentindo se dissesse, não, ele vai ser curado. Não, ele não vai. Agora, ele vai ter melhoras, sim. E com o poder superior. Se você não tem uma espiritualidade, é muito difícil. Muito difícil. A droga, então, ela desestabiliza não só a família, mas toda a sociedade. E por isso nós temos que combater a omissão da sociedade. As pessoas, normalmente, elas são omissas a tudo, né? Não sei se você vê isso. E a omissão, para mim, é crime. Nós brasileiros estamos acostumados a reclamar demais, reclamar do trânsito, reclamar dos roubos. Mas e aí? Essa reclamação fica onde? Fica na boca. E há um grande problema, que a sociedade moderna, atual, ela está cada vez mais egoísta. Você mais se preocupa egocêntrica. muito com um problema seu, com um problema de casa. Isso mas mesmo. quando atinge o vizinho ou da rua... Não lhe interessa, não lhe interessa. É essa a sociedade que a gente vive. A sociedade do Facebook, como eu digo. Você posta as coisas extremamente negativas. Se a sociedade civil postasse coisas positivas, um trabalho de paz, um trabalho de prevenção, talvez o mundo se tornaria até um pouco mais agradável, né? Mas não, é só postas, coisas terríveis, misérias, violência, e violência gera violência. É essa a nossa sociedade atual, a sociedade do consumismo, a sociedade do ter, porque o ter é muito importante, o ser humano passou a não existir, né? Então, o ser, ele é inexistente. Então, o que é que a gente quer trabalhar dentro da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas? A família e o ser humano. O ser humano no sentido da palavra humanizado mesmo. A senhora falou que o Facebook, as pessoas acabam explorando muito negativo. Isso mas mesmo. a imprensa convencional também. É a chamada cultura da sinistrose. É a cultura do sensacionalismo do mal, eu acho. Certo. Porque poderia existir um outro tipo de cultura, um outro tipo de cultura de paz. Cultura de paz é o que a gente está precisando nesse momento na nossa sociedade que a gente está vivendo. Logicamente que os índices de audiência desses programas de morte sobem, né? São altíssimos. Mas se existisse um outro tipo de programação para a gente ver como cultura, como o bem que se paga com o bem, eu acho que a gente já teria uma outra visão nesse O direito à mundo paz, que inclusive é definido por Paulo Bonavides como um direito fundamental. Fundamental, é verdade. Que poucos temos, né? Temos muito pouco direito à paz. Doutora Rossana, a senhora defende então que a droga, ela deve sim ser tratada como uma questão de saúde pública. Ela deve ser tratada como saúde pública e também tratada, como eu já falei antes, de um modo extremamente espiritual. Não falo de religiões, eu falo de espiritualidade. Não precisa ter um nome, não precisa ser uma igreja, mas através da espiritualidade, sim, ela deve ser tratada. Doutora Rossana, felizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que esta importante comissão alcance todos os seus objetivos em busca de um mundo melhor, um mundo onde se tenha mais paz, e abre espaço para as suas considerações finais. Eu gostaria muito de agradecer o convite da OAB e principalmente gostaria de agradecer ao Ricardo Bacelar, que deu muito apoio a essa comissão, e aos membros da comissão, que nós estamos empenhados realmente em fazer dessa comissão uma comissão modelo para a OAB. Vamos agora ao quadro A Palavra do Presidente, com o advogado Valdetar Andrade Monteiro, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará. Colegas advogados e advogadas, essa semana a Ordem dos Advogados do Brasil coloca à disposição de todos um blog de informações sobre o processo virtual, seja no Tribunal Regional do Trabalho, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará ou na Justiça Federal. Todos os problemas enfrentados pela classe deverão ser levados ao site da OAB para que a gente possa ter um diário desses problemas, dessas dificuldades, e a Comissão de Informática, a Ordem como um todo, possa auxiliá-los na solução. É mais uma iniciativa da OAB Ceará
no intuito de melhorar o rendimento do advogado no seu exercício profissional. A Ordem dos Advogados do Brasil surgiu no Ceará com o objetivo de congregar e defender os advogados, mas também de lutar pelo Estado Democrático de Direito. A primeira assembleia para compor o quadro da Ordem foi realizada no dia 30 de março de 1933. Para marcar os 80 anos da OAB Ceará, a Assembleia Legislativa do Estado realizou uma sessão solene. Durante a sessão solene na Assembleia Legislativa, 8 ex-presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, foram homenageados, além do atual presidente Valdetário Monteiro. Para nós é uma honra poder presidir a Ordem no momento em que a Ordem completa 80 anos. É um momento de muita felicidade e é uma responsabilidade muito grande. Nós temos um enfrentamento para que o judiciário, sobremodo estadual, funcione de modo melhor, de modo mais efetivo. Temos uma luta para que a Constituição seja cumprida em todos os pontos, no Estado Democrático de Direito, na defesa da cidadania. Na oportunidade, o presidente da OAB comentou sobre o projeto do senador Eunício Oliveira sobre a criação de um Tribunal Regional Federal no Ceará. Os tribunais superiores, eles servem para fazer uma mudança de jurisprudência, uma mudança de decisão das decisões de primeira instância. Termos aqui no Ceará, em Fortaleza, a sede de um Tribunal Regional Federal, quer dizer que isso aproximará a justiça da própria cidadania. Centenas de milhares de cidadãos que buscam o INSS, o FGTS, que vão para a primeira instância, que precisam se deslocar até Recife, no caso do Piauí, até Brasília, para reverem as decisões contrárias a si, passarão com um novo tribunal a ter mais próximo de si a Justiça Federal, que é uma justiça muito importante para o cidadão. Para o vereador e advogado Benigno Júnior do PSC, é momento de celebrar uma data tão importante para a entidade. Momento festivo que nós, como advogado, estou vereador, mas sou advogado de profissão de advogado, né? Vim aqui celebrar junto com os colegas advogados, essa importante data dessa categoria que tem muito, já fez muito e contribuiu com a sociedade cearense nesse momento. Também presente na solenidade, o presidente da Câmara Municipal, Walter Cavalcante, ressaltou a importância de aproximar a OAB da sociedade. Toda entidade de classe, principalmente com uma ordem, e a gente pode até dizer que a Ordem dos Advogados ela tem expandido muito no Brasil inteiro, principalmente no interior, que não tinha, e hoje aqui no estado do Ceará com essa gestão, uma gestão que conseguiu encaminhar para o interior a sua representatividade. A categoria tem muito trabalho hoje feito pela OAB no interior. Então, 80 anos de existência, quero parabenizar em nome do Poder Legislativo Municipal, porque se trata de uma entidade séria, uma entidade onde congrega pessoas que têm realmente compromisso com a sociedade, e aí só tem a parabenizar o presidente e todos aqueles que fazem parte da Ordem, a Caixa também, que tem feito um grande trabalho social. Então é com certeza uma homenagem justa e que a Câmara Municipal também, espelhado na Assembleia, em conjunto, nós vamos fazer a mesma coisa. No dia 12 de abril, o presidente da Subseção Ceará deu as boas-vindas para 50 jovens advogados que receberam suas carteiras da Ordem durante solenidade realizada no auditório da Fundação Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará. Além do presidente Valdetário Andrade Monteiro, representantes de instituições parceiras da OAB Ceará, como a CAASE e a FESAC, também marcaram presença na cerimônia. A exemplo de outras solenidades de entrega de carteira, um jovem advogado foi escolhido para discursar em nome da nova turma. Desta vez, o escolhido foi o jovem advogado Vitor Siqueira Nocrato. Em sua fala, o presidente da OAB Ceará ressaltou o compromisso da instituição em fornecer subsídios para o exercício pleno da advocacia, principalmente para os profissionais em início de carreira. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Estes são os principais objetivos de quem já aderiu ao Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado, OAB-Prev Ceará. O Plano de Previdência OAB-Prev oferece inúmeras vantagens para seus associados, dentre elas a aposentadoria programada, por meio da qual você decide o valor de sua contribuição mensal e quando deseja começar a receber o benefício.
A aposentadoria por invalidez, por meio da qual, no caso de invalidez total e permanente por acidente ou doença, você receberá uma renda mensal pelo prazo escolhido. Tem também a pensão, que garante tranquilidade para o futuro dos seus dependentes, pois em caso de morte, eles receberão uma renda mensal pelo prazo que eles determinarem. A OABPrev assegura ainda envolvimento direto dos participantes na administração do plano. Não perca tempo, faça o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações, ligue 3464-3991. A seguir, o Ministério Público do Estado do Ceará realizou uma série de atividades contra a proposta de emenda constitucional 37. Veja também, integrantes da OAB Ceará reuniram-se com o diretor do Fórum Altran Nunes para discutir a criação de um Fórum Permanente do Trabalho. Na semana passada, o Ministério Público do Estado do Ceará realizou uma série de atividades contra a proposta de emenda constitucional 37, que retira os poderes de investigação do Ministério Público e de outras instituições. Ao longo da semana, o MP promoveu diversos atos de protesto contra a PEC 37 no interior do estado. Na sexta-feira, 12 de abril, a mobilização chegou à capital e foi marcada pela realização de um ato público no plenário da Assembleia Legislativa. O objetivo do movimento é sensibilizar a sociedade civil e a classe política contra a proposta, que tramita no Congresso Nacional e está sendo chamada de PEC da impunidade. Dia 10, quarta-feira passada, ocorreu em todo o interior brasileiro movimentações, mobilizações, audiências contra esta PEC 37. Agora, aqui em Fortaleza e nas demais capitais. E dia 24, estaremos em Brasília, todos nós, aqui e de outros estados, entregando um relatório ao Congresso Nacional de todas essas mobilizações, para que digamos aos senhores deputados federais e aos senhores senadores que a sociedade brasileira não espera mais. Ela quer que eles deem um rotundo não a esta PEC 37. Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará, ressaltou o papel do MP na fiscalização dos entes públicos. Nós perderemos um importante elemento de investigação, que é o próprio Ministério Público. O Ministério Público tem, segundo a Constituição, a competência para realizar processo investigatório. Ao longo dos anos, isso tem se mostrado uma forma eficiente de fiscalização da atividade do poder público e cremos que deve ser mantido. Portanto, nos posicionamos contra a PEC 37. Os resultados da semana de mobilização no Ceará serão divulgados no dia 24 de abril em Brasília, juntamente com as colaborações dos Ministérios Públicos dos demais estados. E para falar sobre este importante tema que diz respeito aos poderes de investigação do Ministério Público, nós conversamos agora com o presidente da Associação Cearense do Ministério Público, promotor de Justiça, Plácido Rios. Doutor Plácido, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer, Valdir César. Doutor Plácido, inicialmente eu gostaria que o senhor falasse quais são os seus objetivos à frente da Associação Cearense do Ministério Público, o senhor que foi recém-empossado. A Associação Cearense do Ministério Público, ano passado nós fizemos 70 anos, é uma das associações mais antigas e não apenas no decorrer desse histórico da associação, mas hoje ela sempre teve grandes desafios. Agora, mais do que nunca, nós precisamos estruturar melhor os nossos órgãos de execução, precisamos recompor o número de promotores, porque nós estamos extremamente defasados, estamos com um concurso aí em andamento que já está há algum tempo e não conseguimos ainda implementar a conclusão desse concurso. E temos grandes desafios também na área de segurança, que estamos pleiteando juntamente com o nosso Procurador-Geral de Justiça, que está imbuído e também ciente desses problemas afetos à nossa instituição, para que nós possamos desenvolver o mais rapidamente possível um Ministério Público melhor para a nossa sociedade. Esta carência em número de defensores, de promotores, é também uma realidade no que diz respeito à Defensoria Pública e à própria magistratura. Existem várias comarcas no interior do Estado, sem juízes respondendo por aquela comarca, sem representantes do MP e sem representantes da Defensoria Pública. O senhor sabe me precisar ou dizer pelo menos um número aproximado de qual é a defasagem de promotores de justiça? Com certeza. Nós temos hoje no estado do Ceará cerca, salvo engano, de 580 cargos entre promotores e procuradores de justiça.
e atualmente nós estamos apenas com 360 colegas, promotores e procuradores trabalhando. Então nós temos uma defasagem bastante grande, até porque depois da Constituição de 1988, o Ministério Público passou a ser protagonista de uma verdadeira democratização do Poder Judiciário. Então nós passamos de um órgão meramente acusador, como o Ministério Público era antigamente, para tutelarmos o direito de minorias, o problema da pessoa com deficiência, o indígena, a pessoa, o meio ambiente, a criança, o adolescente, enfim, são muitas áreas hoje afetas e a demanda do Ministério Público é enorme. Então, nós precisamos sempre estar aumentando esse número de quadros e não só aumentando perante a lei, mas implementando esses mesmos quadros, que é o que não vinha acontecendo, tanto a nível de quadros de membros efetivos, como também de servidores do Ministério Público. Doutor Plácido, um tema bastante polêmico diz respeito à proposta de emenda à Constituição de número 37, conhecido, denominado inclusive como a PEC da impunidade. A mesma pretende retirar do Ministério Público os seus poderes de investigação. Eu queria que o senhor falasse, explicasse para os nossos telespectadores, na prática, o que é que representa esta PEC para a sociedade. Olha, essa PEC nos deixou, eu acho que não apenas nós, Ministério Público, mas toda a sociedade extremamente perplexos. Eu acho que o termo melhor que condiz com essa situação jurídica do Brasil hoje é essa. Porque nós vimos um projeto de mudança na Constituição passar de forma extremamente repentina na Câmara dos Deputados. Ela já passou por 2 comissões e já se encontra madura para ir a plenário, basta que a mesa da Câmara assim autorize. E é um projeto de emenda constitucional que ele vem subtrair do Estado o seu poder de investigar, não apenas dirigido contra o Ministério Público, mas contra vários órgãos do Estado que vinham desempenhando um papel importantíssimo para a elucidação de crimes, principalmente crimes praticados por grandes organizações criminosas que geralmente estão, parte dessa organização, ou ela toda, amalgamadas com o próprio poder público, que é o que nós vimos recentemente no caso do Mensalão. Então, essa PEC, ela dará a exclusividade da investigação à Polícia Judiciária, seja a Polícia Civil ou a Polícia Federal, e subtrairá do Ministério Público, COAF, Banco Central, Controladoria Geral da União, Tribunais de Contas, justamente nesse momento em que o Brasil se vê apenas nos índices de homicídio. Para termos uma ideia, segundo o Instituto Sangari, nós tivemos registrado no Brasil de 1990 até 2010, mais de 1 milhão de homicídios. Então, esse número de homicídios, nós temos uma média de 36 mil homicídios ano no Brasil, segundo dados do próprio Ministério da Justiça, de mortes violentas, para ser mais exato. E desse número, a Polícia Judiciária, os órgãos hoje de persecução penal, conseguem apurar 5% a no máximo 8% das autorias e materialidade desse delito. Delitos esses que são aqueles delitos mais graves contra o nosso ordenamento jurídico. Imagine se retirar, subtrair de um Estado já tão deficitário os seus órgãos principais de investigação, que são esses órgãos já elencados que vêm somar-se na busca de resolver esse problema da criminalidade. Doutor Plácido, o Ministério Público ele está realizando em todo o país um grande movimento com o objetivo de sensibilizar a sociedade civil. O senhor poderia falar um pouco de que forma está sendo realizado este movimento? Claro, nós, não apenas no estado do Ceará, como você bem falou, em todo o Brasil, os colegas em cada comarca, em cada município estão se movimentando, buscando apoios que estamos recebendo, inclusive apoios de políticos verdadeiramente vocacionados à causa pública, que são muitos, não são poucos, como a sociedade às vezes se engana. Então, muitos políticos estão se manifestando contrários a esse projeto de emenda constitucional. Nós, inclusive, temos apoio do próprio Sindicato dos Policiais Federais, que são pessoas que investigam juntamente com o Ministério Público, que são protagonistas dessa mudança, digamos assim, dessa passagem do Brasil a limpo que nós estamos buscando, até porque nós não podemos retroceder a pouco tempo atrás, antes da Constituição de 88, quando o Estado não conseguia alcançar aquelas pessoas ou grupos de pessoas que viviam indefinidamente sob o manto negro da impunidade. Aquelas pessoas que estavam acima dos poderes constituídos e acima das leis. Então,
não apenas desses órgãos públicos que estão sendo atacados com esse projeto de emenda constitucional, a própria sociedade brasileira está reagindo contra isso. Nós fizemos aqui no Ceará movimentos em todas as regiões do estado, em todos os municípios. Nós tivemos também uma recepção muito grande da própria igreja. A CNBB emitiu uma nota contrária a esse projeto de emenda constitucional. Fizemos um adesivaço no final da Avenida Santos Dumont, em que a sociedade demonstrou nitidamente a sua indignação com esse projeto de emenda constitucional, que é, a nosso ver, não apenas a PEC da impunidade, mas a PEC da insensatez. É um país que, quando nós estamos começando a trabalhar para descobrir esses graves crimes que dilapidam o dinheiro público que vai para a construção de escolas, nós temos uma saúde extremamente precária no Brasil, nós temos uma segurança pública precária, e aí o governo vem demonstrando através da sua Casa do Povo, que é do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, a intenção de bloquear esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Então, eu acredito que a sociedade esteja atenta, está atenta, tanto que vamos fazer agora, no próximo domingo, e já agradeço aqui esse convite para a televisão OAB, para divulgar que no próximo domingo estaremos de 9 ao meio-dia novamente, no final da Avenida Santos Dumont, dia 21 de abril agora, juntamente com demais colegas, sensibilizando novamente a população para o perigo que essa PEC representa para o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, nós temos no mundo apenas 3 países em que o Ministério Público não investiga. Quênia e Uganda na África e Indonésia na Ásia. Países que têm uma democracia capenga, que tem um índice de desenvolvimento humano também que deixa muito a desejar, e para nós brasileiros seria uma vergonha o nosso país elencar, juntamente ao lado desses demais países, fazendo esse quarteto da impunidade mundial. Seria um grande retrocesso. Um grande retrocesso. Nós tivemos, logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi constituído o Tribunal de Nuremberg, que investigou os crimes cometidos pelos nazistas, todas aquelas atrocidades. Esse Tribunal de Nuremberg, o Ministério Público investigou, já naquela época, com bastante liberdade. Tribunal constituído internacional para investigar os crimes cometidos na antiga Iugoslávia da mesma forma. Recentemente, nós temos um tribunal permanente, a Corte Internacional de Haia, em que as investigações dos crimes cometidos contra a humanidade, a dignidade da pessoa humana, também são dirigidos e coordenados por membros do Ministério Público. Na sua opinião, a PEC 37, ela já nasce com um vício de inconstitucionalidade? Não tenho a menor dúvida. Quando o Constituinte, em 1988, conceituou o Ministério Público como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, quis com ele dizer que o novo Estado Democrático de Direito brasileiro não prescindiria do Ministério Público. O Ministério Público é imprescindível. E quando você quer, de uma forma travestida, mutilar aquela instituição que o Constituinte disse, olha, o Ministério Público não se toca, é uma instituição permanente e essencial. Quando você quer tirar uma parte do corpo dessa instituição, não tenho dúvida que você está atacando o legislador constituinte derivado, está atacando aquela principal objetivo do legislador constituinte originário, que era ter uma instituição no Estado Democrático de Direito brasileiro que não tivesse contido em nenhum dos poderes reconhecidos desde a tripartição de poderes de Montesquieu, o Legislativo, Executivo e Judiciário, mas fosse uma instituição que buscasse a sua essência aurida no próprio povo, no sistema republicano. E o Ministério Público é uma instituição do povo brasileiro, não pertence a nenhum dos poderes, tem autonomia financeira, autonomia administrativa, total independência, justamente para atender os clamores e os anseios do nosso povo, que é decência, dignidade, honradez no trato principalmente da coisa pública. Há quem defenda, inclusive, de que esses poderes de investigação do Ministério Público são concedidos através da teoria dos poderes implícitos. Ou seja, ao conceder uma atividade fim a determinada instituição, a Constituição Federal implícita e simultaneamente também concede a ela os meios para a consecução daquele objetivo. Claro, eu não tenho dúvida quanto a isso, até porque nós temos, dentro da triangulação processual, claramente e com contornos muito nítidos, o poder de acusar, digamos assim, o de defender, que são os advogados, e o de julgar, que é o do juiz. Nós não temos uma parcela na triangulação processual que seria o poder de investigar. Até porque toda investigação é feita
para fazer com que o membro do Ministério Público, já que ele tem a privatividade da ação penal pública, ele possa ter aqueles elementos necessários de autoria e materialidade bem reconhecidos e estabelecidos para levar adiante a ação penal. Então, você não poderia afastar a investigação do órgão que leva adiante, que leva adiante a ação penal do Estado. Seria você cortar praticamente a raiz da árvore que produzirá os frutos, que será a denúncia. E nós temos para isso até mecanismos de controles muito rigorosos do Poder Judiciário. A própria investigação que está sendo conduzida pelo Ministério Público ou pela Polícia Judiciária ou por qualquer órgão do Estado, ela pode ser trancada pelo Poder Judiciário mediante um habeas corpus, se aquela investigação estiver ferindo os direitos constitucionais da pessoa submetida à investigação. Nós temos a análise do Poder Judiciário quando ele vai aferir se recebe ou não a acusação do Ministério Público para iniciar a ação penal. E nós temos também, hoje, regramentos firmes do Conselho Nacional do Ministério Público e dos nossos próprios órgãos de controle interno sobre como se desenvolve a investigação. Nós temos que baixar portarias, nós temos prazos certos para que se faça essa investigação, o que hoje, diga-se de passagem, até a Polícia Judiciária tem essa dificuldade, porque a imensa maioria dos inquéritos policiais vão ao Ministério Público com o delegado pedindo prazos para a conclusão, e esses prazos às vezes se arrastam por 1, por 2 e até por mais tempo possível, e ficam em uma investigação dentro dessas dificuldades reconhecidas pela Polícia Judiciária, correndo esses prejuízos. Doutor Plácido, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui dialogando com a OAB, com a sociedade, não apenas sobre a PEC 37, mas sobre o importante papel do Ministério Público e da Justiça, e esperamos retornar outras vezes para estar aqui prestigiando esse importante canal de comunicação. Integrantes da OAB Ceará reuniram-se no dia 10 de abril com o diretor do Fórum Altran Nunes para discutir a criação de um Fórum Permanente do Trabalho. A ideia de criar uma instância de debate entre a advocacia e os demais membros da comunidade jurídica que atuam na Justiça do Trabalho é antiga e deverá se tornar realidade em 2013. De acordo com a presidente da Comissão de Direito Trabalhista, Catiane Virna, o Fórum Permanente da Justiça do Trabalho tem o objetivo de estreitar as relações entre a Ordem, a Magistratura e o Ministério Público. Foi exitoso, eu acho que é uma ideia que a gente tinha que trazer para a Justiça do Trabalho para aproximar a instituição, a magistratura, a advocacia, o Ministério Público, que também vai ser convidado para integrar o fórum. Então, são órgãos instituições que estão ligadas diariamente à questão do judiciário, à questão dos processos, e esse fórum ele visa estreitar o diálogo, otimizar esses processos internos, para que as instituições tenham oxigênio para exercer suas atribuições com maior flexibilidade, com interação maior, com uma pacificação maior, com os interesses convergindo para uma boa prestação do serviço jurisdicional, sem sombra de dúvida. A proposta é baseada na experiência bem-sucedida do Fórum Permanente Previdenciário, que atua no âmbito da Justiça Federal, conforme declarou o conselheiro estadual Enio Mourão, um dos idealizadores do novo Fórum de Debate da Justiça do Trabalho. A criação do Fórum Previdenciário, na Justiça Federal, com o INSS, com a Justiça da União, enfim, com as instituições envolvidas no processo previdenciário, geraram uma situação exitosa em que todas as demandas que envolvem as instituições, as demandas dos advogados, do seu exercício profissional, elas são levadas, são tratadas de forma institucional e ali são discutidas e são buscadas soluções para aqueles problemas. Isso melhora muito o exercício profissional do advogado, melhora muito a tramitação dos processos, a própria prestação do serviço jurisdicional. O juiz Antônio Teófilo Filho aprovou a iniciativa da Ordem e acredita que o diálogo entre as instituições irá beneficiar, sobretudo, a população cearense. Eu recebi o convite hoje com muita alegria para participar do fórum. Vejo uma importância muito grande. Essa união do Poder Judiciário, da OAB, do Ministério
Ministério Público do Trabalho, das instituições que possam fortalecer essa iniciativa para favorecer o jurisdicionado e a sociedade. Renan Viana, tesoureiro da CAASE, está otimista não apenas com relação à aceitação da proposta por parte do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, mas também quanto aos resultados práticos dessa articulação. O principal beneficiários do fórum são os jurisdicionados, colocando em mesa de discussão pendências do dia a dia que envolvem a advocacia, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, e equalizando essas dificuldades, o processo flui mais rapidamente e o principal beneficiário dessa situação é, indubitavelmente, o jurisdicionado. Então, a união de forças vai ser sentida melhor pela cidadania, pelos cidadãos, né? Agregar tecnologia à sua advocacia amplia os seus horizontes, melhora a sua lucratividade e faz com que sobre mais tempo. Um site na internet pode aproximar você de um cliente do outro lado do planeta ou do outro lado da rua. O uso de um software jurídico organiza suas rotinas e poupa tempo de sua vida. Ambos estes benefícios são gratuitos para os participantes do PROMAD por um longo período de testes, que varia de 6 meses a 2 anos. E passados os testes gratuitos, os preços são amplamente subsidiados pelo PROMAD. Invista um pouco do seu tempo em tecnologia. Não há evolução sem modernização e não há mudança sem atitude. Para melhorar definitivamente o seu escritório, use a tecnologia. Faça como mais de 65 mil advogados brasileiros. Teste de forma absolutamente gratuita um software de controle de processos, com intimações jurídicas de todo o Brasil, com andamentos processuais automáticos, 100% web e de fácil acesso, com suporte 24 horas por dia, todos os dias da semana. Saiba mais em www.promad.adv.br. A seguir, palestra proferida pelo presidente da OAB Ceará, Valdetar Andrade Monteiro, no Conselho Regional de Engenharia, CREA. Confira ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Daqui a pouco, no programa OAB na TV, Mundo Jurídico. Ética profissional foi o tema da palestra proferida no dia 15 de abril pelo presidente da OAB Ceará, Valdetar Andrade Monteiro, no Conselho Regional de Engenharia, o CREA Ceará. Na ocasião, foi inaugurada a sala da Comissão de Ética Engenheiro Civil Alberto Eloy da Costa Neto, que contou com a presença do presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, engenheiro civil José Tadeu da Silva, e do coordenador da Comissão de Ética e Exercício Profissional, engenheiro eletricista Marcos Vinícius Santiago Silva. De acordo com o presidente do CREA Ceará, a criação do espaço físico é uma forma de valorizar a comissão de ética, que tem como papel importante fiscalizar e acompanhar a atuação dos profissionais. Vitor Pinto tem 2 familiares que presidiram a seccional Ceará na Ordem dos Advogados do Brasil. Olá, tudo bem? Você já adquiriu alguma coisa como um relógio, por exemplo, e um relógio diferenciado, um relógio que você nunca tinha visto, e quando foi 2 dias depois você viu alguém com um relógio parecido, na semana que vem você viu alguém com aquele relógio também, e no decorrer do tempo você foi vendo alguém com aquele mesmo relógio. E você para e pensa, como é que pode? Um relógio que para mim era único, eu nunca tinha visto ninguém com esse relógio, agora eu vejo várias pessoas com esse relógio. Por que será que isso acontece? Isso acontece com você, isso já aconteceu comigo, talvez isso aconteça com todo mundo. Na verdade, a partir do momento que você tomou a decisão por aquele relógio, ou por aquele produto, ou por qualquer outra coisa, aquilo passa a ser seu, aquilo passa a ficar gravado na tua mente. Mesmo que na tua mente inconsciente, é como se a repetição daquele fato viesse para você, você atraísse aquilo para você. Isso acontece quando você escolhe um objetivo. Seja qual objetivo for, seja um objetivo financeiro, seja um objetivo profissional, seja algum objetivo de mudança de comportamento, seja um objetivo de uma estratégia, qualquer decisão que você fizer em relação a um objetivo, a partir daquele momento, todos os sinais referentes àquele objetivo, eles passam a aparecer. Mas como assim, Marcos? Isso é uma coisa mística? Não, porque o teu globo ocular, ele começa a captar diariamente, em todos os momentos, todas as situações, todas as pessoas, todas os meios que podem te levar
a conseguir realizar aquele objetivo, né? Então são lugares, né? São oportunidades, são ideias que você vai tendo, você vai olhando na rua, você encontra pessoas, se você não tivesse aquele objetivo, nenhum daqueles sinais faria sentido para você, passaria desapercebido e você não daria importância nenhuma. Mas como aquilo passa a ser um objetivo seu, então diariamente você começa a perceber todas as coisas que vão te levar àquele objetivo. É o teu sistema de articulação reticular captando todos os sinais. Só a tua visão, ela processa uma média de 11 milhões de bits por segundo. 11 milhões de bits por segundo. Então ela consegue processar de uma forma muito rápida tudo que você vê diariamente no teu caminho que pode te levar àquele objetivo. Olha só que interessante. Por isso, quando você define o objetivo, meio que naturalmente você já passa a caminhar para esse objetivo. Agora é importante que você esteja decidido a realizar esse objetivo. E você caminhe. E os sinais vão aparecendo, as oportunidades vão aparecendo, e você agarre as oportunidades. E você dê um passo, você dê outro. E à medida do tempo, você vai chegando mais perto do seu objetivo e você vai vendo realmente que ele é possível. E você vai criando objetivos cada vez mais desafiadores e vai chegando cada vez mais próximo e realizando esses objetivos de uma forma muito rápida. Então defina seus objetivos e busque-os. Acredite em você. Sucesso! O governo do estado do Ceará, por meio da Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará, a SEJUS, e da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, está ofertando 400 vagas em cursos profissionalizantes para apenados, reforçando a política de intersetorialidade promovida pelo Executivo cearense. O termo de parceria, que também integra o programa Mãos que Constrói, foi assinado pelos titulares da Secretaria de Justiça e da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, respectivamente Mariana Lobo e Evandro Leitão, em solenidade no auditório da Secretaria do Trabalho, na tarde desta quarta-feira, dia 17 de abril. Na oportunidade, foram entregues os títulos de formação profissionalizante para 37 apenados, que serão alocados em postos de serviço, sendo 18 bombeiros hidráulicos e 19 eletricistas prediais, todos egressos do sistema penitenciário que fizeram estes cursos profissionalizantes. O programa Mãos que Constroem, da Secretaria da Justiça e Cidadania, visa capacitar e empregar a mão de obra carcerária dentro de obras públicas do governo do estado do Ceará. O objetivo é capacitá-los para a inserção no mercado de trabalho, aproveitando a demanda crescente por mão de obra no setor da construção civil, sobretudo no programa Minha Casa Minha Vida e de obras para a Copa do Mundo de 2014. Na solenidade, 20 kits de trabalho foram doados aos alunos que mais se destacaram nos cursos, incentivando também o empreendedorismo. Estes apenados participaram das turmas anteriores, tendo feito os cursos entre os dias 4 de dezembro de 2012 e 7 de fevereiro de 2013. E vamos ao nosso quadro OAB em Foto. Mande uma foto sua sobre algum evento ligado à advocacia pelo e-mail oabnatv@oabce.org.br e se veja por aqui. E agora chegou a hora de você conferir as dicas dos principais concursos com inscrições abertas em todo o Brasil, na agenda que o programa OAB na TV Mundo Jurídico preparou para você. Tribunal de Contas do Amazonas, inscrições até 10 de maio. Ministério Público do Estado do Maranhão, inscrições até 8 de maio. E o programa OAB na TV Mundo Jurídico de hoje termina aqui. Lembrando a você que nos acompanha que o programa é transmitido pela TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 6h30 da noite, com reprises aos sábados e terças, 1h30 da tarde. Já na TV O Povo, canal 48, o programa é exibido às quartas-feiras, às 22 horas, com reprises às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 10h15 da manhã. Assista também pelo site da OAB Ceará. Aqui você fica informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, e as ações desenvolvidas em apoio aos advogados e à população do nosso estado. E caso você queira enviar sugestões,
é só mandar um e-mail para a gente. Anote aí, oabnatv@oabce.org.br ou através do Twitter, @OABCE. Obrigado pela companhia e até a semana que vem.